E a questão espiritual realmente começou a aflorar nesse momento. E aí me veio o segundo chamado. E esse segundo chamado já não foi um convite. Foi uma intimação. Do tipo, ou você trabalha com o que você veio fazer, ou qual é a sua utilidade aí no planeta? Nenhuma, né? Então, com esse convite gentil, eu aceitei. Até porque eu fui pro fundo do poço. Quem não tem nada a perder, ele pode fazer tudo o que ele quer. Não tem consequência. E era a situação que eu me encontrava quando eu estava no fundo do poço. Eu não tinha nada a perder. Nada. A gente não conhece, como é que vai decidir? Não, tudo é bom. Não, é tudo bom. Não, meus preços. Tudo bom. Olha. Diga. Veremos onde. E depois que eu tinha passado, tudo isso que eu tinha passado muito recente, eu entendi esse chamado. E eu entendi que eu voltaria para aquele fundo do poço se eu não aceitasse, porque eu... Tá bom, eu fui convencido. Eu sabia que eu tinha que fazer aquilo, apesar de ter sido uma intimação, né? E eu aceitei. E a partir daí, nasce, de uma forma muito tímida, o Espiritualidade Independente. Não vai. É difícil isso, não? Precisa de tudo. Eu comecei a mergulhar muito mais nas questões de estudo, com autores famosos, da mesma forma que qualquer um que está me assistindo agora começa a estudar, né? Vê um vídeo no YouTube, acha um livro legal, lê mais sobre aquele autor, vê mais sobre aquele canal. Da mesma forma eu comecei assim. Algo diferente. Você fazer o leque, o outro traz cavaleiro. Aí quando chegar, pega um papel alumínio e tampa a garrafa inteira. E coloca... Eu sempre gostei muito de escrever, né? Aí eu comecei a escrever as coisas que eu estudava. Mas escrever assim, em arquivo de Word separado, assim. Ah, vou escrever sobre vida extraterrestre. E começava a escrever o que eu tinha estudado, o que eu sabia e tudo mais. Meio aleatório. Depois de um tempo, eu comecei a sentir uma necessidade, mas necessidade mesmo, assim, dentro, de mostrar aquilo para as pessoas, de mostrar para alguém. É engraçado isso, né? Ah, aquela hora que você falou assim, agora vamos... Sabe o que eu fiz? Eu apaguei na hora que você falou assim, vamos, e na hora que você falou, vamos voltar, eu acordei. Quando você apagou a luz, eu apaguei. Nessa época eu estava em alguns grupos de Facebook. O Facebook era muito forte, o Instagram era fraco, o YouTube mais ou menos. Mas eu estava nos grupos de Facebook de discussão espírita, inclusive espiritualista. E foi lá que eu conheci a Juliana Alencar, num desses grupos de Facebook. E a gente começou a conversar e trocar ideia e tudo mais. Primeiro no Messenger do Facebook, depois passamos pro WhatsApp, conversava sempre e tudo mais, trocando mesmo uma ideia. E numa dessas conversas com ela eu falei assim, eu tenho uma necessidade muito grande de colocar isso pra fora. E ela falou, por que você não faz um canal no YouTube? E eu falei pra ela, mas quem vai assistir? Ninguém vai assistir. Quem vai me assistir falar, né? O Fábio sempre teve esse jeitão dele de comunicação, essa facilidade, né, de se expressar, uma ótima oratória. E daí eu falei pra ele, cara, por que você não faz um vídeo, né? Ele tinha muito interesse em ajudar outras pessoas. Ele sempre teve essa coisa do serviço a si, mas também ao outro. E isso era muito forte. E aí eu sugeri pra ele, grava um vídeo aí, pô, você já faz palestra aí no meio corporativo, né? Já tem um caminho bacana nesse sentido. E aí ele sempre brincalhão, mas quem vai me ouvir? Eu falei, se ninguém te ouvir, eu tô aqui, eu vou escutar. E aí ele falou, vou pensar sobre o assunto. E eu acabei falando, não tem problema, porque eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo, não é nem na adolescência, mas nos meus 20 e poucos anos, quando eu voltei dos Estados Unidos, uma amiga minha falou uma coisa, eu tava muito sem dinheiro, esse negócio de trabalho, estágio e tudo mais, ganha pouco, e num desses papos com ela, ela falou assim, o que te faz feliz? O que você quer fazer? Esse trabalho que você está trabalhando, o que você está fazendo, te faz feliz? Você é feliz com isso? Não, acho um saco e tudo mais. Ela falou assim, o que te faz feliz? Eu falei pra ela, cantar. Olha só, do nada. Aqui, ó, a senhora da mesa pode nós temos e por trás essa pasta aqui, ó. Era essa aí. Vai ficar perto lá.
Ela falou assim, por que você não faz aula de canto? E por causa dela, eu entrei na aula de canto e comecei a cantar. E depois aprendi violão, guitarra, baixo, tive banda, toquei em festa de empresa. Uma das multinacionais que eu trabalhei, toda festa de final de ano minha banda tocava. Eu, gerente da empresa, fizemos uma banda da empresa, né? E a gente tocava, mas chegou a tocar até em barzinho em São Paulo na noite. Olha que loucura. A partir de uma pergunta, né? O que te faz feliz? E a Juliana me fez... O argumento que ela utilizou foi muito parecido. Ela falou assim, o que interessa a quem vai ver? Faz o que te faz feliz, faz o que você tem vontade. Se não tá com essa ânsia de expressar isso, expresse. E aí ele falou assim, Ju, gravei um vídeo. Falei, manda aí, deixa eu ver. E ele me mandou esse vídeo, eu assisti. E eu falei pra ele, bota isso aí na internet, cara. Ele, mas ninguém vai ver, como é que bota na internet? Eu falei, se você não colocar, eu coloco. Tá na minha mão. Na época eu não podia apagar a mensagem, né, que mandava pro outro, então ele tava na minha mão. Se ele não postasse, com certeza eu postaria. E aí ele falou, não, me dá um tempo, vou ver aqui, vou ver se eu edito e tal. Eu falei, não, cara, coloca do jeito que tá, porque esse é você. Para as pessoas te conhecerem. E aí depois a gente vê o que faz. Eu peguei aqueles estudos que eu tinha, aquelas coisas que eu tinha escrita, fundei um canal, coloquei um nome, Espiritualidade Independente, porque espiritualidade era como eu entendia tudo aquilo que eu estava falando, e independente porque eu não queria laço nenhum com nada do que estava sendo apresentado. E é o canal que eu tenho até hoje, na verdade eu só mudei o nome depois, mas é o canal que eu tenho até hoje e eu fiz 10 vídeos. O primeiro vídeo eu apaguei, porque eu falo algumas coisas que eu participava na época que eu não recomendo para as pessoas hoje. Então eu não vou deixar lá, porque senão as pessoas vão procurar as coisas que eu mexia, né? Mas 9 vídeos ainda estão lá, são os 9 primeiros vídeos do canal. São esses vídeos que eu fiz quando a Juliana me falou, faz o vídeo e vê o que dá. E tinha 20 visualizações, 15 visualizações cada vídeo, eu não sei. Eu acho que a Juliana via mais de uma vez e eu via algumas... E, sei lá, ela devia falar para algumas pessoas, porque eu não falei para ninguém. Eles colocaram qualquer outro voo porque eles quiseram. Porque você não fez o primeiro voo. Não, porque o voo que estava reservado foi cancelado. Isso. O que eles fizeram? Eles colocaram qualquer outro voo que eles quiseram. E aí eu fiz um Facebook ali de espiritualidade independente, despretensioso, e falei, poxa, legal. E depois que eu fiz esses 10 vídeos, eu parei. E falei assim, eu vou escrever um livro com todas essas anotações que eu tenho aqui. Mas um livro para mim, que é o Resposta para Tudo, né? Que é o meu primeiro livro. Que eu acabei compilando tudo que eu estava estudando, com a bibliografia que eu estava estudando, da forma que eu entendia o que era aquilo, como se fosse um guia de estudo. E o Resposta é feito assim mesmo, para ser como um guia de estudo. E publiquei. Vai com eles, porra, na minha mão por eles. Eu tô de carro, né? Então. Porque depois que eu for para Lisboa, lá a Cláudia tem tudo. Então, deixa aqui. Deixa para mim. Que próximo aqui do Brasil é aqui. Não. Fica tranquilo. E daí Cunha, quer dizer, carro. Carro. E me surpreendi muito com a aceitação, digamos assim, do livro, e com a aceitação do meu trabalho. Eu nunca quis conscientemente nem escrever livro, muito menos dar curso, ou fazer vídeo, nada disso que eu faço hoje, eu quis conscientemente, ou eu pedi, eu quero dar curso, eu quero dar palestra, eu quero fazer vídeo, eu quero escrever. Não, nada disso. Para mim, eu ia continuar trabalhando na empresa química e isso ia continuar sendo um hobby que de vez em quando eu tivesse vontade de escrever alguma coisa, eu escrevesse, talvez um segundo livro, não sei. Aqui, ó. Eu não queria sair, olha só. Sem querer, querendo. Vamos ver se ele põe. Agora pôs o caminho que eu queria. Olha só, bem mais rápido. Tu usa qual aplicativo para fazer isso? Waze, sempre Waze. Mas me lembrou uma vidente que eu fui alguns anos antes, naquela época que eu procurava, vidente e tudo mais, que falou pra mim assim, você vai escrever 5 livros. Eu falei, oi? Falou, você vai escrever 5 livros. Eu falei, mas sobre o quê? Eu não tenho tanto assunto, até brinquei com ela e dei risada. Ela olhou assim e falou assim, 5 livros por enquanto, porque talvez venham mais. Gente, eu tô falando de pelo menos 10 anos antes de eu escrever o primeiro livro. Imagina escutar isso. E eu só lembrei depois que eu publiquei o primeiro livro. Eu lembrei, olha, aquela fulana falou que eu ia escrever 5 livros. Eu falei, mas 5 é muito, né? 1 já foi demais, né? Vamos pegar a câmera.
E depois daí a coisa começou a acontecer de uma forma super interessante, porque o segundo livro, o Intervenção Planetária, acabou saindo através de um contato com o Ted, né? Que acabou sendo apresentado através de um amigo em comum. E ele saiu também, eu escrevi muito rápido, em um mês eu escrevi, já saiu, já publicou e tudo mais. E nessa época, antes do terceiro livro, né, o Fim da Ilusão, eu me vi com um canal com um par de milhares de pessoas, digamos assim, e uma necessidade de falar o que estava no livro. É engraçado que quando eu lancei o primeiro livro, algumas pessoas que eu tinha contato na época e tudo mais, me incentivaram a dar palestra, ou a dar curso, ou a falar sobre o livro. Falaram assim, as pessoas não estão entendendo, elas não entendem, elas precisam dessa informação. Eu fui muito incentivado, e eu não queria, eu não gosto de falar a mesma coisa 2, 3 vezes, porque um curso, ou seja, eu dou um curso aqui, daqui a uma semana eu tenho que dar o mesmo curso, eu falo a mesma coisa, né? A ideia de dar curso para mim é muito estranha. Até hoje eu não lido muito bem com isso, de repetir as coisas, os mesmos assuntos da mesma forma, tanto que eu nunca falo da mesma forma, eu tento mudar para eu mesmo não entrar dentro de uma rotina, num tédio que não está dentro da minha personalidade, né? Não faça isso. Acabou de fazer, liberta ele, diga que você está livre. E depois do segundo processo, que vocês vão estar com a gente numa fazenda, né, cara, aí a mágica acontece. Quem foi já sabe, né, que é a coisa mais linda que tem. Chegou um momento em que eu comecei a desenvolver os cursos, né, do Despertar Galáctico e comecei a viajar para dar curso nas férias do meu trabalho. Eu tirava férias e dava o curso somente nas férias do meu trabalho. Só que chegou um momento que ficou impossível. Chegou um momento que eu tive realmente que escolher. Ou eu trabalho na indústria química, com uma carreira, e estava super bem. Não tinha por que sair. Mesmo, assim, racionalmente, não tinha por que sair da empresa. Mas eu tive que escolher. E por causa daquela intimação que eu tinha recebido alguns anos antes, eu sabia qual era a escolha que eu tinha que fazer. Eu não poderia largar a questão do despertar para ficar com o trabalho da Matrix, né, digamos assim. Ele começou ele de frente. Quando você está do lado, olhando ele de lado, ele é um monstrinho. Tá lá. Olha ele de lado, gente. Tipo o Corcunda de Notre Dame. Tipo. E aí foi engraçado que eu cheguei um dia pro meu chefe e falei para ele, eu tô saindo. Ele falou assim, como saindo? Para onde você está indo? Para a empresa? Ou deve ter pensado para um concorrente? Está voltando para o Brasil? O que você vai fazer? Eu falei, não, eu sou autor, agora eu vou dar curso espiritualista. Ele olhou para minha cara e falou, você está bem? Você está... É verdade isso que você está falando? Ele é horrível. Não, depois que todo mundo estraçalhou com você, você...